Esta é a história do dia da Rádio Observador. O que está em causa na acusação de violação contra o ator Nuno Lopes? O ator português Nuno Lopes está a ser acusado de drogar e violar uma guionista norte-americana em 2006. Estamos a falar da guionista A.M. Lucas. Avançou com um processo judicial contra Nuno Lopes. Aconteceu esta segunda-feira. Tudo terá acontecido há 17 anos em Nova Iorque, de acordo com a acusação. A argumentista norte-americana Anna Martemucci, conhecida profissionalmente como A.M. Lucas, acusa o ator português de a ter violado depois de ambos se terem conhecido numa festa em 2006 no âmbito de um festival de cinema. De acordo com a versão do Lucas, o ator teria colocado uma substância na bebida que lhe alterou o estado de consciência. Depois disso, teriam ido para o apartamento onde Nuno Lopes vivia naquela altura, onde tiveram relações não consentidas. O ator já veio negar esta acusação, garante estar de consciência tranquila e que vai agir judicialmente contra quem, nas palavras de Nuno Lopes, o tenta difamar. O que é que diz em concreto esta queixa? Porque é que só surgiu agora, 17 anos depois? Como se defende e qual a versão dos factos apresentada por Nuno Lopes? São questões para a conversa com Joana Moreira, jornalista do Observador, que assina um artigo sobre este caso. Uma conversa onde falamos ainda da lei que enquadra esta acusação ao ator português, mas que levou também a muitas outras acusações contra figuras conhecidas como Donald Trump ou, mais recentemente, o rapper Sean Combs, anteriormente conhecido como Puff Daddy. Eu sou o João Santos Duarte e esta é a história do dia de quarta-feira, 22 de novembro. Bem-vinda, Joana. Olá, João. Joana, quem é A.M. Lucas, a pessoa que acusa o ator Nuno Lopes de violação? A.M. Lucas é, na verdade, o nome artístico de Anna Martemucci, argumentista e profissional de realização dos Estados Unidos. Tem 41 anos, trabalha sobretudo como guionista na área do cinema independente e da curta-metragem. That's right. The Starz show is called The Chair, and here with more insight on the show is actor, writer, and now filmmaker Anna Martemucci. Hello, welcome! You said my name perfectly. O seu nome está, na verdade, agora em páginas e sites de notícias um bocadinho por esse mundo fora, porque está a acusar Nuno Lopes, um dos mais reconhecidos atores portugueses, de violação. Ajuda-nos também a contextualizar este caso. Remonta a quando e o que é que diz em concreto esta queixa? O caso remonta a 2006, durante o Festival de Cinema de Tribeca, em Nova Iorque. Este é um festival de cinema relativamente recente, foi criado em 2002 e tem como um dos fundadores o ator Robert De Niro. E foi numa festa, durante o festival, na noite de 28 de abril de 2006, que Lucas conheceu o ator português Nuno Lopes, que na época estudava representação em Nova Iorque. Curiosamente, o ator tinha até um filme em competição no festival, o Alice, do realizador Marco Martins, no qual Nuno Lopes era protagonista. Por esta altura, Lucas tinha 24 anos, Nuno Lopes teria 27 e era então um rosto promissor da representação portuguesa, que viria a consagrar-se mais tarde no filme São Jorge, com que recebeu o prémio de melhor ator no Festival de Veneza em 2016. O que a queixa que deu entrada esta segunda-feira no Tribunal de Nova Iorque diz é que Lucas acusa o ator Nuno Lopes de ter drogado e violado nessa mesma noite há 17 anos. Num texto extenso, com descrições bastante gráficas dos acontecimentos, Lucas reconstitui essa noite e a manhã seguinte e alega ter tido relações sexuais não consentidas e com penetração com o ator português. E na altura, este caso foi reportado às autoridades? De acordo com a queixa, o caso foi reportado às autoridades. Lucas diz que no dia seguinte, ou seja, no dia 29 de abril de 2006, foi ao hospital Long Island College e que foi usado um kit de violação para apurar se tinha existido crime. Este é um kit específico que serve para recolher os vestígios de prova em casos de agressão sexual. A queixa diz que a alegada vítima reportou ter sido alvo de violação à polícia, mas não se conhece o desfecho do processo. O Observador contactou o escritório de advogados de Lucas, que confirmou que, de facto, Lucas foi ao hospital e à polícia,
Aliás, refutam a ideia de que a alegada vítima esperou 17 anos, ou seja, tanto dizem que não esperou que foi à polícia, mas a verdade é que não revelam qual foi o desfecho da dita queixa. O caso, na altura, foi apresentado à polícia. Não se sabe depois porque é que este processo não teve continuidade, certo? Não se sabe. Nós, Observador, contactámos o escritório de advogados que nos confirmou apenas que foi reportada a queixa à polícia, mas não desvendou qual o desfecho, se é que houve algum. Joana, depois dessa noite dos alegados acontecimentos, e sempre de acordo com o relato feito por A.M. Lucas na acusação, alguma vez depois disso voltou a encontrar-se com o ator Nuno Lopes? Sim, Lucas diz que 2 dias depois, incapaz de se lembrar do que se tinha passado naquela noite, em que alega ter sido drogada e violada, pediu ao ator para se encontrarem pessoalmente num café em Nova Iorque. O que relata na queixa é que o ator voltou a confirmar que tinham tido sexo, mas negou que tivesse havido qualquer violação. Lucas explica até que, nesta queixa, de novo, que só anos mais tarde é que percebeu o que é que pretendia com aquele encontro. Nas suas palavras, diz que foi uma tentativa de normalizar e neutralizar aquilo que tinha sido um acontecimento traumático. E que consequências é que Lucas afirma também ter sofrido na sequência desse incidente traumático que diz ter existido? Há uma frase que se destaca neste documento que foi partilhado online, que é: a vida de Lucas mudou para sempre. A queixa detalha uma série de problemas de saúde mental e consequências profissional que Lucas terá sofrido, alegadamente nos anos seguintes, desde stress pós-traumático até ao diagnóstico de bipolaridade pelo confronto com o trauma não processado da suposta violação. Fala também num episódio maníaco-depressivo e mesmo a intenção suicida. A alegação diz também que tudo isto lhe custou a Lucas a representação por uma importante agência em Hollywood e mesmo uma bolsa de realização de $75.000, da qual Lucas teve de abdicar. Já voltamos à conversa com a Joana Moreira, jornalista do Observador, que assina um longo artigo no site onde explica todos os pontos deste caso que envolve o ator português Nuno Lopes. Na segunda parte vamos falar da reação e defesa do ator face a estas acusações. Entretanto, se gosta deste podcast, então não se esqueça de carregar em seguir na plataforma que habitualmente usa, seja o Spotify, o iTunes, o Google Podcasts ou outra. Dessa forma, está sempre a par dos últimos programas e temas mais recentes da história do dia. Esta é uma história de guerra. Dá-me uma catanada aqui na cabeça. Abre-me a cabeça. António Lobato foi o português que mais tempo esteve em cativeiro na Guerra de África. Dizia-me assim, dá a faca. E eu dizia, vem buscá-la. O Sargento na Cela 7 é uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrado por mim, Pepe Rapazote, e tem banda sonora original de Noiserve. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis. Estamos de regresso à conversa com a jornalista Joana Moreira. Joana, temos falado aqui do que tem sido a acusação e a versão da argumentista A.M. Lucas deste caso. Como é que o ator português Nuno Lopes reagiu a estas acusações? Nuno Lopes negou todas as acusações. O ator português emitiu um comunicado enviado à imprensa e que publicou também nas redes sociais, em que refuta absolutamente todas as acusações. Ele expressa também respeito e solidariedade por todas as vítimas de qualquer tipo de violência e diz-se ciente das consequências graves que o caso representa e, sobretudo, do impacto na sua reputação, quer profissional, quer pessoal. Nuno Lopes diz que teve conhecimento recentemente desta queixa de que iria ser alvo e que lhe foi pedido que propusesse uma quantia monetária para este caso acabar, bem como um pedido de desculpas, ambas coisas que o ator refutou. E que reação, por sua vez, tiveram depois os representantes da argumentista face a esta declaração, não é? Este comunicado do ator português? Bem, quando foram contactados pelo Observador, estes advogados não estavam a par do comunicado do ator. Talvez seja importante também dizer que os representantes de Lucas são a firma Wigder, que é um importante escritório de advogados, que representou várias das testemunhas contra o produtor Harvey Weinstein, por exemplo. E uma das coisas que refutam é esta questão do acordo de confidencialidade, que é algo que o ator refere, que decidiu recusar um acordo de confidencialidade.
Ora, este escritório de advogados norte-americano diz que nunca houve qualquer tentativa de manter nada confidencial, que Lucas pediu a Lopes que se assumisse publicamente relativamente a este caso e que assumisse responsabilidade pelo comportamento e que Nuno Lopes recusou fazê-lo. Como já referiste, tu falaste com os advogados de I.M. Lucas. Que explicação é que deram para o facto da queixa ser apresentada apenas 17 anos depois dos alegados acontecimentos? Foi uma das questões colocadas pelo Observador. Porquê 17 anos depois, não é? A pergunta mais preeminente. A resposta que nos foi dada pelos representantes da queixosa foi que Lucas não esperou 17 anos para dar a cara. Lucas foi imediatamente ao hospital e à polícia. Michael J. Willeman, da firma de advogados, lembra que há muitas razões para as vítimas de agressão sexual e violação permanecerem em silêncio, como de resto está documentado no caso de Harvey Weinstein. Estas são palavras de Michael Willeman. Ainda assim, confirmam a importância do timing. Não foi ao acaso que este caso foi apresentado agora. A ação judicial foi interposta esta segunda-feira, num tribunal distrital dos Estados Unidos, em Nova Iorque, 3 dias antes do fim do prazo para a apresentação de queixas ao abrigo do Adult Survivors Act. E era a minha pergunta exatamente, não é? Porque tem-se falado muito deste Adult Survivors Act, que nós podemos traduzir livremente, e tu traduzes no teu artigo como Lei dos Sobreviventes Adultos. Uma tradução livre. Totalmente livre, até porque não é fácil traduzir isto. O que é isto, no fundo, não é? Esta é uma das mais importantes ferramentas legais criadas nos últimos anos nos Estados Unidos para abrir temporariamente as janelas de prescrição de queixas de crimes sexuais. Esta lei permite que as pessoas que dizem ter sido vítimas de abuso sexual apresentem processos civis depois de o Estatuto de Limitações ter expirado. O prazo para dar entrada com uma ação na Justiça desta forma termina precisamente esta quinta-feira, 23 de novembro. E daí então esta acusação ter sido feita agora há poucos dias de terminar este prazo. No fundo, isto é uma forma desses casos mais antigos poderem ainda serem apresentados, não é? Segundo percebemos, para acautelar essa questão da prescrição, não é? Dá essa oportunidade às pessoas de fazerem queixas relativamente a casos que já se passaram há muitos anos. O certo é que esta disposição legal levou também a acusações em outros casos de pessoas conhecidas, não é? Que casos foram esses também neste último ano? Precisamente, neste caso, vigorou durante um ano e permitiu a apresentação de mais de 2.500 queixas, de acordo com a agência Associated Press. She says over the course of the next decade, she was plied with drugs, trafficked, raped and beaten on many occasions by him. She says the rapper took control of all aspects of her life, from healthcare to career opportunities. Há uma série de ações judiciais ao abrigo desta lei e muitos casos mediáticos, como bem mencionavas, como é o caso das acusações de violência sexual contra o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, as queixas contra o produtor, Harvey Weinstein, que também já falámos, ou mesmo o recente caso de violência doméstica que envolve o rapper Sean Combs, ou ex-Puff Daddy, como preferirem. Portanto, muitos casos mediáticos que foram resgatados ao abrigo desta lei. Obrigado, Joana. Obrigada, João. Joana Moreira é a jornalista do Observador e assina um artigo no site onde explica todos os pormenores deste caso que envolve uma acusação de violação contra o ator português Nuno Lopes. Esta foi a história do dia. Neste episódio usámos ainda sons da Rádio Observador e também da televisão britânica Sky News. Este episódio contou ainda com a colaboração de Ana Cláudia Silva. A sonoplastia é do Diogo Casinha. A música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o João Santos Duarte. Até amanhã.